Graça e paz, meus irmãos, da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui é o apóstolo Wagner com você nessa tarde de domingo para falar a respeito de um grande mover de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina acerca de algo muito lindo, muito forte, muito maravilhoso. Eu quero expressar a minha gratidão, meu Deus, por todas as coisas que Ele tem operado em favor da vida dos que estão sempre aí conosco, nessa escola teológica do Reino. A graça de Cristo, ela envolve um tempo que prepara a igreja para o serviço do reino. É necessário para introduzir a igreja ao serviço do reino. Assim como as 70 semanas de Daniel, também descritas por Daniel, serão um tempo necessário para introduzir Israel no reino espiritual, para fazer do seu reino terreno uma glória para sempre. É preciso estudar, entender e saber categoricamente acerca daquilo que Jesus Cristo havia falado no capítulo 24 de Mateus, que as pessoas não sabem discernir o tempo em que ele está falando, na divisão do capítulo 24, que a partir do verso 13 em diante, ali já não está mais falando a respeito da igreja, ali já está falando a respeito do mundo e de Israel. Por falta de estudar e por preguiça e de estudar a palavra de Deus, muitos líderes não querem entender e saber a verdade, pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ora, é lamentável ouvir essa barbaridade, sendo que a Bíblia ela está clara com respeito disso. A igreja não vai viver com o anticristo na terra. A Bíblia diz, em Tessalonicenses, que somente há um que o detém antes que o homem da iniquidade se manifeste, que é o anticristo, o Espírito Santo. A igreja será retirada da terra para que o homem da iniquidade se manifeste. Mas por falta de compreensão dos textos, muitas das vezes as pessoas levam as outras pessoas a entenderem errado o que está escrito lá. Então o que nós estamos vendo aqui é que o tempo em que Deus derramará de sua disciplina em meio ao seu povo Israel para que reconheça seu grande erro, o seu grande erro de haver rejeitado o seu remidor, quando Zacarias, no capítulo de número 13, capítulo 13, diz, eles vão perguntar na segunda vinda de Cristo, que feridas são essas? Que feridas são essas vossas mãos? Que feridas são essas? Ele diz, são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, os textos, eu poderia dar aqui vários textos, nós temos mais de 40 textos, que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas eu quero deixar aqui registrado, um texto que o próprio Israel reconhecerá o Messias. Zacarias capítulo 12, verso 10, que o recebimento de Israel no reino depende do reconhecimento do Messias e o recebimento dele. E isso é uma coisa que está definida e detalhada quando se entende as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas de Daniel é que é preciso compreender. E como que a gente vai entender as 70 semanas de Daniel, que são semanas de ano? Quando a gente vai ver a Bíblia, e nós vamos ver em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 17, nós vamos ver ali as gerações, ali está definida todo as 70 semanas, se entende a partir desse ponto. E então, o que é que nós temos que entender? Que a Bíblia nos mostra os três elementos do reino, nações, Israel e a igreja. Preciso ter tempo para estudar, para poder entender e ver o que a Bíblia traz sobre o assunto de vivermos essa grande história. Então, o que a aula ensina? O que nós podemos estudar? A plenitude dos tempos, dentro de uma nova visão, que nós vamos ver que existe plenitude do tempo do modo devocional e a plenitude do tempo dentro de uma dimensão escatológica. O texto diz, olha, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso do capítulo 24, do 1 ao 2. E na extensão do texto até o 13, ele vai tratar de assuntos gloriosamente a respeito do tempo da graça. Então esse texto diz que após saírem do templo em Jerusalém, os discípulos se aproximaram de Jesus
e começaram a mostrar a estrutura e a beleza do templo. Porém, Jesus ele vai dizer, em verdade vos digo, que toda essa estrutura e formosura não vai ficar pedra sobre pedra. Isso é uma realidade. O Senhor Jesus, ele usa os acontecimentos trágicos relacionados à destruição de Jerusalém e do templo como um quadro de condições que antecederiam seu próprio retorno. Agora, nós precisamos entender que a profecia revelada por Jesus vai representar uma espada de dois fios que corta para os dois lados. E isso nós temos que compreender, temos que entender. Ele diz, olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Então nós precisamos estudar sobre os templos para entender. Então são 4 templos. Haverá a construção do 4º templo. O terceiro templo será construído, será derrubado, depois a construção do 4º templo pós-Amagedon, no milênio. Então, para o tempo de Israel, essa profecia se refere a Jerusalém e o templo, mas para o templo dos gentios, ela vai se referir às Torres Gêmeas de Nova York, que tem ali algo muito importante, a destruição de Jerusalém e do templo, que tem uma equação. Então, observando que existia algo semelhante às estruturas das Torres Gêmeas, e tão digna de beleza a ponto de levar toda a nação americana a se curvar de admiração. Assim eles estavam fazendo com o templo, assim eles estavam admirando o templo. Olha esse templo. Então, olha só, veja aí, de onde sai o relâmpago? Do Oriente. Onde estão ocorrendo as maiores crises problemáticas políticas e guerras do mundo? De onde partiram os aviões que derrubaram as Torres Gêmeas? Observe bem, de onde que partiram? Então vai haver uma retaliação do Oriente contra o Ocidente. O Irã está preparando uma bomba atômica que a qualquer momento poderá ser lançada do Oriente ao Ocidente. Veja que o tempo escatológico em que nós estamos vivendo. Agora, quando Jesus Cristo ele entra nesse aspecto que ninguém poderia imaginar, que Mateus 24, 1 e 2 se refere às 2 Torres Gêmeas de Nova York, podemos dizer em particular que o tempo da escatologia de nossa nação vai começar no dia 11 de setembro de 2001. Pensa, esse tempo, eu estou dizendo aqui que o tempo escatológico começa na data de 11 de setembro de 2001. O tempo real, o tempo que conta o tempo escatológico de forma reveladora. Então, Jesus está dizendo que quando se lê, quem lê entenda. Então, quando se lê, tem que entender. E o texto de Mateus 24, ele vai se cumprindo diante dos nossos olhos a partir desse ponto. Não adianta eu ler na Bíblia um texto e soltar uma heresia, uma coisa que não existe, porque eu estou lendo um texto isolado e eu não estou sabendo que ponto que está sendo, Jesus está falando. Qual é o ponto de vista? Qual é o conhecimento estrutural que você tem a partir do que você está lendo para poder trazer a equação? É fácil eu pegar um texto isolado e dizer aquilo e falar besteira, aquilo que não existe. Então, agora, para entender essa profecia dentro de uma plenitude a qual se referiu Jesus, nós vamos precisar ter o conhecimento estrutural de toda a Bíblia. Não adianta pegar um texto e falar uma coisa que não existe. Então, vai falar besteira. Então, a princípio, eu deixo isso e nós vamos partir para Daniel para falar acerca das 70 semanas e viver um tempo novo, de uma teologia nova, aplicada na estrutura bíblica das doutrinas e do cerne do que realmente existe. Deus abençoe você, graça e paz, que o Senhor possa entrar em vossa mente e esclarecer. Eu poderia falar várias situações acerca de tantos textos que diz que a igreja não passará pela grande tribulação, mas você precisa se interessar em estudar a palavra de Deus. Amém? Eu vou fazer um outro vídeo falando acerca dos textos que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu vou dar os textos, vou dar gratuitamente para você ver e se interessar em estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe, graça e paz. Apóstolo Wagner Miranda, Escola Teológica do Reino, para uma melhor compreensão da palavra de Deus. Deus abençoe.